Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Como é que vocês estão? Espero que bem, hein? Então vamos para mais um devocional semanal. Desde já peço perdão porque era para ter postado ontem, né, que é no sábado, mas eu tive alguns problemas, mas estou postando hoje no domingo. Tamo junto, vamos seguir firme, hein, nessa guerra. Então a gente vai ler hoje Filipenses, capítulo 3, já finalizar o capítulo 3. É uma das coisas que pode ser colocando no meu coração. Então, o próximo devocional eu acho que vai ser sobre Filipenses 4, mas a gente vai ver direitinho. Mas vamos seguir. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. E vamos lá. Não que eu já tenha, está escrito o quê? Eu tenho como título, prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então a gente leu 14 também. E só até aqui, gente. Hoje eu queria falar sobre algo que eu particularmente eu gosto muito, que é você literalmente pegar uma bagagem de algo que você viveu, ou que você passou, seja experiências boas, experiências ruins, você olhar para aquilo e falar, ok, mas isso passou. E agora eu deixo isso para trás e prossigo em Jesus, para que eu possa ganhar esse chamado, ganhar esse prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo aqui está chamando eu e você para que a gente realmente seja coisas lindas que você viveu. Às vezes são coisas boas, tá? Não são coisas exatamente ruins, não. Às vezes você viveu uma época que você foi líder de ministério, ou às vezes uma época que você estava tipo de uma forma que você estava você estava voando, às vezes um devocional e tudo mais, e agora você está numa época que talvez não pareça mais que você está tipo que você possa estar atrasado ou algo assim. Paulo escreve a carta preso e ele fala, olha, lembrando das coisas que para trás ficaram, eu prossigo pro alvo. Se foi coisas boas, irmão, poxa, que bom que aconteceu e amém. Mas eu deixo elas para trás e continuo olhando pro alvo. Porque se eu tiro os olhos do alvo, que é Cristo, eu me perco no rolê. Isso é estranho, né? Mas essa é a realidade. Às vezes a gente vai ficar olhando tanto para trás, imaginando, tipo, pô, eu já feito isso. Não, nessa época eu era assim, nessa época, olha, eu era fogo puro. E você não tá conseguindo enxergar o que Deus quer fazer pra você ali na frente. Entendeu? Não só o que ele quer fazer, mas você perde o alvo. Você perde, você para de olhar pra ele pra olhar por coisas que já se foram. E o que passou, passou. E se foi coisas boas também, olha, passou coisas boas e lindo. Mas se foi coisas ruins, irmão, a gente precisa também jogar pra trás e falar, olha, foi difícil, foi uma época ruim, mas eu pego com aprendizagem o que aconteceu e deixo pra trás e continuo com meus olhos fixos no Senhor. Isso seja bom ou seja ruim. E a gente chega a um ponto que é maravilhoso. Isso é uma chamada pra gente que é maduro, que é uma criança não precisa abandonar nada. Uma criança, outras pessoas precisam dizer para ela que ela tem que abandonar. Exemplo, quando eu era criança, eu chupava chupeta. Minha mãe fala que eu tinha 3 ou 4 chupetas. E um belo dia, todas elas se perderam e quando passou esse tempo, ela não comprou mais. Ela achou e falou, poxa, chegou a hora de tirar a chupeta do meu filho. E eu não escolhi que tirassem minha chupeta. Porque alguém que estava de fora falou, olha, vou precisar tirar a chupeta dele porque isso vai ser bom para ele. Isso vai prejudicar a saúde dele, a arcada dentária e tudo mais. E ela tirou. Isso não é que Paulo tá falando, não. O Paulo tá falando que agora que eu e você somos maduros, a gente precisa entender uma coisa. E o que foi o que a gente viu anteriormente, né? A gente viu que tudo é perca, tudo que eu tenho pode ser que antes era superestimado, agora para mim eu considero como esterco. Outra coisa que ele fala que a gente viu nos devocionais anteriores, que a minha justiça ela é falha, então que eu siga a justiça de Cristo, que eu caminhe nele, que o que ele faz é bom, perfeito e agradável. E ele fala, às vezes eu consigo ver, mas não alcancei isso ainda.
Mas eu sei que tem coisas que não cabem mais e o WhatsApp tá me chamando para outro nível. E se foi bom ou foi ruim, não é outra pessoa que tá falando, é ele que tá falando comigo. E eu preciso ter responsabilidade. E hoje Deus nos chama a gente para essa responsabilidade. A responsabilidade de passar de nível. E quando a gente tem responsabilidade de passar de nível, a gente pega tudo que a gente passou nessa temporada, que seja bom ou seja ruim. A gente deixa para trás e fica com os olhos fixos no Senhor, porque é sobre Ele. Não é sobre a gente ir para a direita, não é sobre a gente ir para a esquerda. É sobre a gente fazer tudo segundo a vontade dele. Então, seja bom ou seja ruim, irmão, agora chegou a hora da gente largar e seguir o alvo que é Cristo. Porque se a gente sempre ficar olhando para trás, a gente nunca vai receber esse prêmio aqui. E eu costumo dizer uma coisa que é uma brincadeira que eu tenho com a minha esposa, mas que é a mais pura realidade. Jesus, ele não faz delivery. Ele espera você em um ponto para te entregar algo. Ele não vai na sua casa e vai pegar e você vai fazer seu pedido daqui e vai chegar na sua casa. No geral, você precisa se posicionar. E o posicionamento de hoje, e a gente finaliza aqui, é manter os olhos nele. E o que você viveu é você saber que se foi bom, amém. Se foi ruim, amém. Você deixa para trás e segue ele, porque o que ele faz, o que ele sabe, não só o certo, mas a melhor escolha que eu e você pode fazer hoje. Então é isso. Hoje foi bem curtinho o devocional, pela glória de Deus. A gente se vê na semana que vem. E eu amo vocês. Até lá.